Vamos lá. Boa noite, doutor. Quantos tempos bancos conseguem ver o histórico do meu nome no registrato? Já tive uma dívida no registrato, mas tem mais de um ano que tirei e ela saiu. Que bom, é isso mesmo, tem que correr atrás para tirar essa dívida, né? Boa noite, obrigado por tranquilizar a população, doutor. Vamos lá, boa noite, doutor. É o Lloyd Marco Antônio. Tive dívida, negociei. Antes de negociar, ficou como vencido no HCR. Hoje está limpo, mas o que está apontando como vencido pode ser retirado? O credor disse que não, o SCR, estou lendo errado aqui, né? Vamos falar sobre isso. O SCR hoje em dia é muito delicado, você tem que estar ligado. O que é o SCR? É a lista negra do Banco Central, tá certo? Lá que é o maior cadastro restritivo de consumo. João Neto, doutor, o Serasa vazou meus dados 11 vezes. Posso fazer algo? Olha, amigo, vamos falar sobre isso, sobre esse vazamento de dados do Serasa. E sobre o golpe também do Serasa. Doutor, tenho dívida no Serasa de cartão de crédito por 1.380. Eles querem cobrar R$ 9.000. Ô, Serasa que é danado, né? Serasa quer cobrar agora de todo mundo. E agora eu vou aproveitar que a gente está falando de Serasa. Vou dar um bizu aqui bem importante para vocês. Olha só, estou aqui dentro do site do Serasa. Então veja só, cheguei aqui, entrei no site do Serasa, tá tudo certinho aqui, tá carregando. Aí veja só, agora tem o feirão limpa-nome, né? O feirão limpa-nome. Aí aparece aqui as ofertas do feirão. Então você veja, tem aqui a oferta do feirão, oferta que não está no feirão. Aí vamos clicar aqui, vamos ver aqui, ver os detalhes dessa oferta aqui. Então tem aqui uma dívida de 2011, que eu não sei por que ela está aqui, porque ela é da Oi. Eu nunca tive telefone da Oi, da mais de 2011, essa dívida está prescrita. Ela é uma dívida de R$ 194. Aí tem outra dívida aqui de R$ 66. E tem outra dívida de R$ 83, né? Então veja só. Aí aparece aqui. Primeira coisa que você tem que ver, olha só que coisa estranha isso daqui. Eu tenho três dívidas, diz eles que é dívidas em meu CPF, grupo de dívidas, né? Então esse aqui são dívidas prescritas, é diferente de dívida, né? Então elas são de 2011. Você veja que coisa estranha. Do dia 20 de 10 de 2011, aqui também 20 de 10 de 2011 e dia 20 de 10 de 2011. Eu tenho 3 contas do mesmo dia de valores diferentes, tá certo? E olha só que coisa estranha. E todas referentes a um telefone fixo, né? Olha só, um telefone fixo, que coisa estranha isso daí. Eu tenho um telefone fixo que gera 3 contas no mesmo dia. É top demais. Mas de qualquer forma você vai ver aqui. Então você vê, já aparece ali o feirão limpa-nome. Você clica aqui, aí aparece para você aqui 3 dívidas, né? Aí você olha essas 3 dívidas, tá R$ 22 aqui para você. Aí você olha, pô, até que não está um negócio ruim, uma proposta ruim. Vou pagar isso daí. Vai resolver o seu problema? Primeiro, olha só, informações sobre as 2 contas atrasadas nessa proposta. Só que são propostas aqui, são só essas 2 contas, meu querido. Essa de R$ 60 e essa de 83. A proposta não é clara, em nenhum momento ele fala isso, né? Então você tem que olhar com muito cuidado. Você veja que essa dívida de 194, ela não está dentro dessa proposta. Essa proposta só engloba essas 2 dívidas aqui, ó, tá escrito aqui, informações sobre as 2 contas atrasadas somadas nessa proposta. A proposta é só sobre essa, amigo. Então você pagou isso aqui achando que pelo menos você vai dar baixa nisso aqui, vai resolver, e não vai, porque vai ficar essa de 194, tá? Então esse é o primeiro alerta que eu tenho que dar para você. Outro alerta é o quê? Como você viu, essa dívida é de 2011, ela já está prescrita, ela já está caduca, tá? Então você não precisa pagar ela. Então se você vier aqui fazer qualquer tipo de acordo
com eles aqui, você presta muita atenção nisso daqui, veja as dívidas que realmente estão aqui. Porque eles estão fazendo uma proposta que agrega tudo, dívidas prescritas e dívidas que não estão prescritas. Então, nessa situação, o que você deve fazer? Você tem que ver as dívidas que realmente prejudicam o seu CPF, que são as dívidas negativadas. Você vai clicar aqui, ó, no meu CPF, tá? Meu CPF, depois você vê aqui, ó, dívidas e pendências, tá? Aí você vai ver as dívidas que existem aqui realmente aqui no seu CPF. Aqui que são as dívidas que prejudicam o seu score de crédito, que detonam o seu crédito. No caso aqui, eu tenho um protesto, tá? Tenho um protesto aqui e você vê, tem um protesto aqui de R$ 367,66 de 2022. Eu vou deixar essa dívida ficar aqui até ela apodrecer, porque eu acho um absurdo, eu paguei essa dívida, mas eu tinha que pagar o cartório. O cartório foi mais caro do que a dívida, porque a dívida era pequena, era uma parcela de IPTU que o inquilino não pagou. O inquilino deixou lá, o GDF mandou protestar, aí a parcela que eu tenho que pagar para o cartório, o valor das custas do protesto é mais caro do que a própria dívida. Isso é um absurdo. Então, se depender de mim, vai ficar aí o resto da vida. Mas você que está precisando de crédito, amigo, você tem que olhar isso. Você deve pagar essas dívidas que estão aqui, ó, onde aparece dívidas e pendências, tá? Isso daqui que é o importante que você veja. Você veja, eu não tenho aqui nenhuma dívida negativada, somente esse protesto. Você deve descer essa tela aqui e olhar até o final, porque veja só, você deve olhar também aqui, ó, bem aqui. Você deve olhar aqui, ó, a sua situação na Receita Federal, porque isso é muito importante para o seu crédito, tá bom? Aí vamos supor que você achou uma proposta legal. Ah, não, doutor, achei uma proposta legal. Tem uma proposta boa, a dívida não está prescrita, você vai clicar no botãozinho, vai fazer um acordo, vai gerar um boleto e depois, amigo, você vai saber se esse boleto é verdadeiro ou falso. Você vai clicar aqui, ó, nos serviços aqui para você testar o boleto. Por quê? Porque você paga o boleto errado, amigo, você vai cair no golpe, tá certo? Cadê? Cadê? Extrato Serasa, formulário, parará, conexão bancária. Validar meu meio de pagamento. Você vai clicar bem aqui, ó. E aqui você vai ver se esse boleto é verdadeiro ou falso. Você vai ligar, você vai digitar aqui o código do boleto ou o código Pix, amigo. Isso é fundamental para você não cair no golpe, tá certo? Faça as coisas bem feitas, preste atenção, gaste 5 minutos assistindo um vídeo mostrando o passo a passo para você não cair no golpe, tá certo? Porque depois o prejuízo é todo seu, amigo, tá? Então vamos lá respondendo aqui as perguntas aqui dos nossos amigos. Chat bombando. Vamos lá, vamos responder aqui. Então vou começar respondendo aqui os membros do nosso canal, tá certo? Por quê? Porque eles têm prioridade na resposta das perguntas. O que é que você ganha sendo membro? Existe aqui na área de membros uma categoria onde você vai pegar 2 relatórios que você vai fazer uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que existem no seu CPF. Isso é muito legal, amigo, porque as pessoas sofrem muito tempo e não conseguem identificar as pendências. A partir do momento que você sabe onde está a pendência, amigo, você já está meio caminho andado. Você vai saber se ela prescreve, se ela não prescreve, se ela pode ser cobrada na justiça, se não pode ser cobrada na justiça, quanto tempo ela vai durar, enfim. Aí você já está no rumo certo, se vale a pena pagar, se não vale a pena pagar, enfim.
você vai saber todos os seus direitos referentes àquilo ali, vai resolver aquele problema, porque senão as pessoas ficam naquela eternamente. Ah, doutor, estou com o nome sujo, quanto que é para limpar o meu nome? Aonde está a pendência? Ah, eu não sei, tem gente, eu não sei, eu só sei que está sujo. Como é que você sabe que está sujo? Alguém me cobrou e disse que está sujo. Então, amigo, fique esperto, tá bom? Então a gente vai começando aqui respondendo aqui os membros aqui do nosso canal. Vamos lá. Boa noite, doutor Ricardo. Aqueles 2 relatórios de 25 cada que membro VIP tem acesso é tão completo quanto o Concentre do Serasa, que o senhor sempre comenta. Qual a diferença entre eles, tá certo? Veja só, Marcos, aqueles relatórios, eles são mais completos que o Concentre, tá certo? Aquele primeiro relatório que eu chamo de relatório do CPF, ele é a mesma coisa do relatório Concentre. Qual é a diferença dele para o Concentre? O Concentre, ele bate alguns dados, ele traz também alguns gráficos, sabe? Nada que você não consiga extrair essas informações olhando os relatórios, tá certo? Aí você, como no meu curso aqui, nessa área de membros, você pega 2 relatórios, você vai pegar o relatório do Banco Central também, que é muito mais informação do que o Serasa Concentre, tá? Então é muito mais informação, Marcos. Agora, saber aonde exatamente a diferença entre eles, eu não sei te dizer de cabeça. Se eu colocar um do lado do outro, eu sou capaz de dizer. Mas o que eu posso dizer para você é que as informações são as mesmas, tá? A diferença é essa, que o Serasa ele usa alguns gráficos ali no final, no Concentre, tá bom? Essa é a grande diferença entre eles, tá? E vamos lá. Vamos aqui respondendo aqui os membros do nosso canal. Marco Antônio também é membro do nosso canal. Tive dívida e negociei. Antes de negociar, ficou como vencido no SCR. Hoje está limpo, mas o que está apontado como vencido pode ser retirado? O credor disse que não. Veja só, o que acontece? Como você sabe, já existe lá, espero que você já tenha acessado o SCR, que é a lista negra do Banco Central, também conhecido como registrato, tá? Lá você é uma planilha que tem 3 colunas: AVC, vencido e prejuízo. Quando tá o seu nome lá, um valor no AVC, tá tudo certinho, amigo, tá tudo certinho, porque é o seu dinheiro que você está gastando. O seu crédito, de crédito é bom, se você gasta e paga, é melhor ainda, tá? Aí tem a segunda coluna, vencido. Vencido, se você não pagou aquele valor que estava aqui, ele vai para a coluna vencido. E depois de algum tempo para a coluna prejuízo. Aí o Marcos pergunta o quê? Quando o nome está na coluna vencido, ele causa prejuízo? E a resposta é sim, Marcos. Causa um prejuízo muito grande para o seu crédito. Por quê? Porque, amigo, ele é um valor que possivelmente irá se deslocar para a coluna prejuízo daqui a um tempo. Porque ele não vai automaticamente. Dentro de um tempo, tem uma resolução do Banco Central que diz que, dependendo do valor da dívida, ele vai passando aqui para a coluna prejuízo dentro de determinado tempo, tá? Aí agora vamos supor a seguinte questão. Você não chegou nem aí para a coluna prejuízo, só estava no vencido. Você foi lá e pagou a dívida. Some esses valores que estão na coluna prejuízo? Não, amigo, eles não somem. Eles devem parar de aparecer daquele momento que você pagou para frente. Mas agora, o que ficou para trás, ficou para trás. Você não consegue tirar isso daí, porque é um apontamento verdadeiro. Você consegue tirar caso o apontamento fosse falso. Por exemplo, você foi vítima de um estelionatário. Então ele foi lá e pegou, deu um golpe. Então tem que tirar porque aquilo não é verdadeiro. Mas se realmente era uma dívida que você reconhece que você pagou, então aquilo fica para trás, tá certo? E os bancos conseguem ver quanto tempo aquilo ali. Eles conseguem olhar 2 anos para trás. Então, se o banco, vamos supor, você mudou de banco, você foi no novo banco e ele vai lá dar uma olhadinha no seu SCR. Eles fazem isso? Fazem muito. Aí eles vão ver por quanto tempo. Eles vêm 2 anos para trás, tá? Mas aquilo ali pode ser ruim, como também pode não ser tão ruim.
Quando você só estava na coluna vencido e não foi prejuízo, significa que você pagou a sua dívida, amigo. Quando você deve e paga, tudo bem, mostra que você é uma pessoa que recuperou a sua situação. Todo mundo sabe que todo mundo está numa situação hoje em dia que pode vir a inadimplência, tá? Então você deveu, mas você resolveu o problema, tá bom, tá tudo certinho. Eles vão deixar você um tempinho de gancho? Vão deixar para ficar observando você como é que você vai se comportar. Então esse é o momento que você vai começar a trabalhar o seu rate bancário, tá certo? Você vai escolher um bom banco e vai seguir todas aquelas técnicas que nós ensinamos para que você desenvolva um bom rate bancário. Rate bancário é a avaliação que os bancos fazem sobre o seu CPF. Isso é muito legal. Então você deve conhecer. Às vezes a gente vê gente aí praticando atos que são muito ruins para o seu rate e depois fala, doutor, eu estou com o nome limpo e não tenho crédito, tá? Então você tem que estar atento a tudo isso daí, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Beber uma aguinha aqui, molhar a garganta, né? Porque não tá fácil, não. E vamos aí respondendo aqui a todos os nossos amigos aqui. Chat bombando. Vamos lá responder todo mundo aqui hoje, se Deus quiser. Zerar esse chat aqui, tá? Então vamos lá. André Acácio da Penha Silva. Meu nome tá limpo, score acima de 750. Não dei prejuízo no registrato do Banco Central. Fui tentar fazer o financiamento de um carro e não aprovou. Há 2 meses atrás aprovou, mas hoje não aprova. Amigo, isso daí não necessariamente você tem alguma pendência, tá, André? A primeira coisa que você deve fazer é uma análise completa do seu CPF para que você descarte a possibilidade de ter alguma pendência, tá? Agora, você deve estar ciente que o mercado está aí com juros altíssimos, então eles estão cada vez mais exigentes. Então, às vezes, você está com o nome legal, você não tem nenhuma pendência, só que você não tem como provar uma renda suficiente para você financiar um carro, tá certo? Então, o grande problema seja esse. O grande problema também pode ser o que é da sua renda presumida, tá? O que é uma renda presumida? Esses bancos de dados, eles fazem uma análise e eles chegam mais ou menos no valor da sua renda. Eles pegam valores que você preencheu de algum cadastro, eles pegam valores que eles presumem dos bancos, eu não sei se banco informa isso, acredito que não, nem pode, né? E outras formas que eles conseguem também dizer mais ou menos quanto é a sua renda. Eles levam em conta, inclusive, geolocalização, a sua área onde você mora. Então, eles já sabem, ó, esse bairro aqui as pessoas ganham em média de tanto a tanto. Então, o fulano aqui também ganha em média disso. Vamos supor, você ganha aí em média 5 mil reais. Você tem a renda presumida de 5 mil reais. É uma boa renda? É uma boa renda que você poderia financiar um carro. Só que aí eles olham no seu cadastro positivo e vê lá um monte de contas que você tem mensalmente. Ele olha lá, você tem telefone, você tem dívidas bancárias que você está pagando e tem tudo isso daí. Ele vai lá no SCR e olha, vê que você tem também um financiamento já. Você tem um financiamento, vamos supor, de uma casa. Então ele soma todos esses valores que você vai ter que gastar necessariamente para você pagar as suas dívidas e vamos supor, você ganha 5, mas você tem 3 mil reais já empatados aí nessas obrigações que vão ser todos os meses cobradas. Então, qual é a sua renda livre, tá? Renda livre chega a 2 mil reais se você ganha 5 e tem 3 mil comprometido, você, na verdade, o que você tem livre do seu salário é 2 mil reais. Então, você não vai conseguir assumir uma prestação de carro, vamos supor, de 1.000 reais. Por quê? Porque sabe que você não vai conseguir ter uma boa qualidade de vida com 1.000 reais. Porque você veja, eu estou falando somente das despesas obrigatórias e mais o financiamento
que você quer ter. Então você vai ter R$ 1.000 para comprar remédio, para comprar o sapato, roupa. Se você tem filho, a coisa fica mais complicada. Então por isso que eles podem negar o seu crédito. Então você tem que pegar o relatório e saber qual a sua renda presumida, amigo. Por isso que é tão importante você ter a sua renda presumida. Se você não sabe como pega um relatório desse, amigo, aqui no canal, no Seja Membro, você clica e participa do nosso clube de membros, que lá você vai te ensinar a comprar 2 relatórios, tá certo? Um que vai trazer, inclusive, a sua renda presumida, outro relatório também bancário, relatório de CPF, relatório comercial e relatório bancário. Cada um custa R$ 25, tá? É uma boa para você fazer uma análise bem rápida e bem precisa do seu CPF. E estando tudo ok, você começa a trabalhar o seu rate bancário para você aumentar aí a probabilidade que você tem de conseguir pagar um bem financiado, né? E vamos seguindo. Kátia Toledo, por mensagem informar o bloqueio temporário dos valores na minha conta. Ligo para saber, desconheço essa dívida. Kátia, aí ela disse que ligou. Liguei só para perguntar, era da Exacob, deve ser de cobrança, né? Desliguei. Pois é, eles falam isso tudo aí, não passa de cobrança, né? Papo furado de cobrança, bloqueio temporário dos valores. Amigo, isso tudo é papo furado. O que pode levar um bloqueio da sua conta é um processo judicial. Então, o que você pode fazer? Você pega a certidão da justiça para saber se você tem um processo. Você vai no site do Tribunal de Justiça da sua cidade e pega lá a certidão civil da Justiça Estadual. E aí você fica sabendo se tem algum processo contra você, tá certo? Muito rápido e simples, sem grandes dificuldades, você fica sabendo se existe um processo contra você. E aí você já não vai cair mais nessas cobrançazinhas, porque a grande questão é o seguinte: a pessoa fica desesperada e faz um acordo. O que eles querem, na maioria das vezes, é fazer esse acordo. Por quê? Porque são dívidas prescritas. Então você foi lá e fez um acordo, ou seja, você renunciou à prescrição. Você pode renunciar à prescrição a qualquer momento. Você pode falar, olha, eu devo, mas eu quero pagar, é um direito seu. Aí você vai lá e faz o acordo, ou seja, você está dizendo que você quer pagar a sua dívida. Só que aí você realmente tem que pagar a dívida, né? Porque senão você vai ter um problema muito grande por pelo menos mais 5 anos, porque você como se tivesse reativado, revivido essa dívida, tá certo? Então tome muito cuidado antes de assumir qualquer tipo de dívida. E vamos lá, Alex Souza. Boa noite, doutor. Meu nome límpido, porém não consigo crédito no Itaú e Bradesco, depois que paguei meus débitos com eles. Amigo, você tem muita cara de quem está lá no nome da lista negra do Banco Central. Se você pagou dívidas com bancos, de modo geral, eles dão desconto, né? Dão desconto por quê? Porque tem hora que eles veem que não vão receber aquele dinheirinho deles. Aí eles dão um belo desconto e aí a pessoa paga e o nome vai para a lista negra do Banco Central e fica lá. Isso é ilegal, porque você pagou a sua dívida. Não aceite isso daí. E como é que você faz para tirar o seu nome? Você pode reclamar, a gente tem lá um formulário de reclamação que dá bons resultados, sabe? A gente manda lá no consumidor.gov.br, a gente manda lá e às vezes eles tiram, às vezes eles não tiram, tá certo? É todo banco que tira? Não, não é todo banco que tira. Aí o que faz? Você entra na justiça. A gente também tem lá o passo a passo para você entrar na justiça sem advogado e sem gastar nada. Você processa o banco, você tira esse apontamento indevido e, dependendo da situação, ainda ganha dano moral. O dano moral nesses casos aqui em Brasília que gira em torno de 3 a 5 mil reais, tá? Então, às vezes, já é o valor de você limpar o seu nome também, né? Então, isso é muito legal e quem conhece os seus direitos não é enganado. E vamos lá! Catiúça, boa noite, doutor. Fiz uma renegociação com o PicPay
e essa dívida foi para 3.500. Só que não estou conseguindo pagar, com risco de ser processada. Dificilmente, querida, por um valor tão pequeno de R$3.500, nem eu que sou pequenininho não cobro na justiça, tá? Porque é chutar cachorro morto. Se você tivesse os 3.500, a gente sabe que você pagava. Então eles vão te cobrar na justiça. Vamos supor que se cobre na justiça, você pode até perder, mas eles não vão receber. Como eles não querem processo, o que eles querem é dinheiro, então eles não vão entrar na justiça por esse valor tão pequeno, tá certo? Não entra, é inviável, tá certo? Nem o governo federal mais não está executando dívida ativa de menos de R$10.000. Por quê? Porque não vale a pena, você está chutando o cachorro morto, tá? Então você tem que estar atento a isso. Mas isso também não significa que seus problemas acabaram, tá certo? Você pode ter o nome negativado no SPC, no Serasa, no Boa Vista, seu nome pode ir para a lista negra do Banco Central e também pode ser protestado. Tudo isso aí pode te causar uma série de problemas, às vezes mais problemas do que um próprio processo judicial, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Olha aí, o Paulo Pereira, boa noite, doutor. Aprendi muito com o seu curso CPF Nota 10. Ontem entrei na lista negra do Banco Central e está tudo certo, maravilha. Olha aí o Paulo, ele é nosso aluno do curso CPF Nota 10, um curso que eu ensino a fazer uma análise completa do seu CPF. Se você quer fazer esse curso, se você quer fazer uma análise completa do seu CPF, clique no botão abaixo aqui, ó, aqui embaixo, na área de descrição, tem aí o nosso curso à sua disposição e ele tem um valor promocional nos dias de live, tá certo? Então é uma grande oportunidade. Aí o Márcio Querentino tem o nome limpo com score de 876 no Serasa. Nenhuma dívida no SPC e Boa Vista. Porém não consigo financiamento imobiliário. Será que é por dívida no CNPJ que tenho apontada no Serasa? Esse com certeza deve ser um dos seus grandes problemas, amigo. Veja só, todas as vezes que a gente faz uma análise de crédito, que a gente pega a situação da pessoa, a gente coloca o CPF dela e já sai os CNPJs vinculados, é a situação do CNPJ, amigo. Não adianta você achar que se você tem um CNPJ que já está com dívida, tá tudo bem para você, que não está. Por quê? Porque todo mundo sabe que atrás de um CNPJ existe um CPF, tá certo? E quando o CNPJ começa a dar problema, amigo, o que vai acontecer? A pessoa começa a usar o CPF. Aí começa a usar o CPF para fazer negócio que seria da empresa. Começa a misturar as coisas. Então confunde a sua contabilidade. E isso é uma causa de falência, tá certo? E também de desconsideração da pessoa jurídica. O que é isso, doutor? Veja a situação. Se você tem uma empresa, uma limitada, quando essa empresa tem uma dívida, a dívida é da empresa, não é da pessoa física. Mas aí, quando você começa a misturar os patrimônios, fazer uma bagunça, se desconsidera essa pessoa jurídica e pega os bens particulares, os bens do seu CPF por causa de dívida da empresa. Então tome muito cuidado com isso. Isso serve para todo mundo que tem um CNPJ. Tome muito cuidado, não misture valores do seu CPF, do seu CNPJ. Mantenha uma contabilidade separada e também sempre quando tiver algum problema no seu CPF, você pode ter certeza que isso irá refletir no seu CNPJ e quando você tem algum problema no seu CNPJ, não tenha nenhuma dúvida que isso irá refletir no seu CPF, tá certo? São irmãozinhos, tá certo? São irmãozinhos, anda junto. A gente tá cansado de ver, amigo, porque quando o CNPJ vai quebrar, é questão de tempo para o CPF também quebrar. Às vezes o CPF tá ruim, a pessoa começa a usar o CNPJ, aí também misturou tudo, vai acabar. Então tome muito cuidado, mantenha aí a contabilidade separada e não faça bagunça, porque tem multa, tem desconsideração da personalidade jurídica, tem também pedido de falência, você se arrebenta, tá bom? E vamos lá. Helena Veloso, advogado, não consegui, o banco diz que empréstimo
no eletrônico eu não recebi nada, não entendi essa pergunta, essa informação perdida, tá bom? Jair Amorim, qual é a média de débito de cartão o banco executa? Eu ouvi falar que é acima de R$ 50. Será que é realmente isso daí? Então, será que o banco só cobra na justiça R$ 50 mil, só executa R$ 50 mil? Então, isso quer dizer também que 40 mil ele não cobra, ele não executa, então você está de boa. Você pode dar um cano no banco de R$ 40 mil, pode dar um cano de 30, de 45, porque a média é 50. Não, amigo, não existe isso, tá certo? Não existe isso. Não pense que o banco vai deixar de cobrar R$ 50 mil. Porque até menos que isso, até 10. O que acontece? Acontece o seguinte, quando o banco ele vai cobrar algum valor de uma dívida, ele faz uma análise daquela pessoa ali, para saber se ela tem condições de suportar um processo de cobrança, uma execução, tá certo? Então você veja, tem aqui, vamos supor, vamos dar um caso prático para você entender. Tem aqui duas pessoas, elas ganham R$ 30 mil, tá? Elas ganham um belo salário de R$ 30 mil. Uma tem casa própria, ele tem carro, ele tem uma poupança, ele está com a vida estruturada direitinho, tá certo? E tem outro que ganha R$ 30 mil e está numa bagaceira, tá certo? Ele começou a se endividar e está muito endividado. Ele mora de aluguel, tem um carrinho velho. Os dois devem aí para o banco, vamos supor, mais R$ 50 mil. De quem que você acha que o banco vai cobrar? Daquele que tem a vida certinha ou daquele que está na bagaceira? É claro que ele vai cobrar daquele que tem a vida certinha, porque ele consegue, aquele que está certinho, ele consegue suportar uma execução, ele consegue ser cobrado, eu consigo fazer uma execução vitoriosa, porque o banco, ele entra na justiça, não é para te lascar, não, ele entra para cobrar o que é dele, tá certo? Então, ele não quer ficar chutando o cachorro morto. O cachorro morto, no caso, é quem? Esse cara que ganha R$ 30 mil, mas ele tá na bagaceira, tá certo? Ele não tem nada, ele quebrou. Então, ele já está super endividado, ele sabe que o banco vai saber que ele vai entrar na justiça e não vai receber nada, tá certo? Por isso que nunca se pode afirmar que o banco não cobra determinado valor. É claro que ele cobra, tá certo? Só que ele faz um estudo daquela pessoa para saber quem que ele vai cobrar. Ele tem um número determinado de advogados que fazem a cobrança, então eles têm que dar o tiro certo, tá certo? Não adianta ficar atirando para tudo quanto é lado e não conseguir fechar uma execução boa e conseguir penhorar, conseguir levar a leilão, enfim, conseguir receber o dinheiro que eles estão lá cobrando é por dinheiro, tá? Então você tem que considerar isso daí. Por isso que cada caso é um caso. Ainda tem essa questão aqui, é o seguinte, tem empresa que não cobra e vende a dívida. E tem gente que compra a dívida e cobra qualquer valor. Tem cara que tem escritório de cobrança hoje em dia, os escritórios menores, eles estão cobrando qualquer valor. Por quê? Porque é um escritório que tem uma estrutura mais leve, ele tem gente mais barata trabalhando, tá? Então eles cobram às vezes R$ 5 mil, vê que você consegue aí, às vezes, penhorar a parte do seu salário, hoje em dia isso é possível, e aí ele pede a penhora de parte do seu salário e cobra R$ 5 mil. Para ele já tá bom, às vezes ele comprou essa dívida de R$ 5 mil, por quanto? Por R$ 100, então valeu muito a pena para ele. Então não pode partir desse princípio de achar que existe um valor mínimo para o branco cobrar na justiça, tá bom? E vamos lá! Cláudio José, boa noite. Tem uma empresa de cobrança descontando um cartão de crédito que eu nunca tive no meu pagamento do INSS. Sendo assim, o que eu posso fazer? Cláudio, sempre a primeira coisa que a gente deve fazer é reclamar. Você já foi lá no INSS reclamar que você foi vítima aí de uma fraude, tá certo? Aí agora, se não deu resultado a sua reclamação, você pode entrar na justiça, tá certo? Inclusive no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, tá bom? Então, lá o Sérgio aí do Rio de Janeiro, belo Rio de Janeiro. Já tô com saudade do Rio de Janeiro, fim de dia aí para ir. Bom demais. Boa noite, doutor. Obrigado por nos tranquilizar. Boa noite, doutor. Quanto tempo os bancos conseguem ver
o histórico do seu registrato. Já tive uma dívida no registrato, tem o ano que ela saiu. O Júnior, eles conseguem ver 2 anos para trás, tá certo? Isso eu já tinha explicado aqui nessa live de hoje, 2 anos para trás. Então vamos lá. Doutor, o Serasa vazou meus dados 11 vezes. O que eu posso fazer? Amigo, veja só, qual é o grande problema de vazamentos de dados? Que agora a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que quando a empresa vaza os seus dados, ela já é condenada, tá certo? Só que hoje em dia os tribunais mudaram o entendimento, dizendo que você tem que demonstrar o prejuízo que você teve, tá? E aí, que prejuízo? Como é que você demonstra o prejuízo que você teve quando seus dados vazaram? Então a coisa se tornou bastante difícil e cortaram toda essa proteção legal que foi dada pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Esse é o grande problema do Brasil. Solta-se até uma lei boa, depois na hora de regulamentar, na hora de colocar em prática a lei, eles vão cortando e vão tirando toda a força da lei. Porque assim, para pobre é isso daí, tá certo? Quando é do interesse do rico, é o contrário, vai brotando aí interpretações positivas. Porque como é que você vai provar que você teve algum prejuízo com o vazamento dos seus dados? É a mesma coisa a lei do superendividamento, que é uma alteração do Código de Defesa do Consumidor. Agora colocar o mínimo existencial de 70 e poucos reais, ou seja, pode pegar tudo seu e sobrando 70 e poucos reais, você consegue sobreviver menos de um salário mínimo, é 700 e poucos reais, menos de um salário mínimo, amigo. Então, como é que fica? Tiraram toda a proteção legal, tá? É isso daí, o Brasil é o país das desigualdades. E vamos lá, Isa Pereira. Boa noite, doutor. Tem uma dívida no Serasa de cartão de crédito de 3.800. Eles querem cobrar 9 mil. Eles vão querer cobrar muito tempo 9 mil reais, mas vai chegar num momento que eles vão fazer uma proposta de acordo para você. É aquela historinha que eu conto o tempo todo. Eles vão falar para você, olha aqui, Ilza, a sua dívida era desse tamanho, agora você me paga isso daqui, tá tudo bem. E você deve fazer acordo? Por quê? Porque ele vai pegar essa diferença e vai jogar na lista negra do Banco Central. Você faz acordo quando você sabe disso? É claro que você vai fazer acordo. Se a dívida não está prescrita, faça o acordo, aproveite a oportunidade e pague aquela dívida, pegue recibo. Depois você vai monitorar o seu nome lá no SCR, no registrato, na lista negra do Banco Central. E se acaso tiver algum apontamento por causa dessa negociação que você fez, que você pagou a sua dívida com desconto, o que você vai fazer? Você vai processar o banco. Você pode processar no juizado especial civil, o juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, pode ganhar dano moral e ainda tem a certeza de limpar o seu nome, amigo. Então, fique esperto nisso. Não deixe de fazer um acordo, porque você sabe dessa questão da lista negra do Banco Central, tá bom? Vamos lá, devo cartão de crédito e um banco me ameaçou de cancelar o meu CPF. Isso é conversa, Antônio, isso é conversa. E vou explicar isso para você. Será que um banco ele pode cancelar o CPF de uma pessoa? A resposta é muito simples e muito rápida. Veja só, a pessoa às vezes ela deve e por causa de dívidas, o banco pode cancelar o CPF da pessoa? A resposta é não, isso não existe. Não é questão de valor, se é muito ou se é pouco. Quem emite o CPF é a Receita Federal do Brasil e cabe a ela cancelar o CPF. E ela não cancela CPF por causa de dívidas, tá certo? Existe a possibilidade, sim, de cancelar o CPF, mas é por outros motivos. Por exemplo, quando você morre, o próprio cartório, lá quando você vai lá registrar a certidão de óbito, ele avisa a Receita Federal que cancela o seu CPF, tá? Outras vezes também eles cancelam quando eles detectam fraude
Outras vezes também eles criam pendências no seu CPF para ele ficar irregular quando você está, por exemplo, devendo imposto, aí você não declara imposto de renda, então eles criam esse tipo de empecilho para você comparecer à Receita Federal para o leão te abocanhar. Mas para dívida particular, dívida com banco, dívida com água, luz, telefone, seja o que for, amigo, exceto problemas com a Receita Federal, o seu CPF não pode ser cancelado, tá certo? E isso daí é mentira de cobrador. E olha, vou mais longe agora para você entender os seus direitos. Veja bem, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro quando diz que é crime contra o consumidor mentir na cobrança de dívidas. E essa empresa que diz isso está mentindo para você, está cometendo um crime, então é um bandido. E esse bandido nunca deve participar de qualquer tipo de negociação com você, tá certo? Muito cuidado, porque o cara hoje está mentindo para você, amanhã ele vai dar um golpe em você. Não negocie com cobradores mentirosos, tá certo? Então fique muito atento a isso, fique atento aos seus direitos. Doutor, quanto tempo os bancos conseguem ver o histórico do registrato? Você não respondeu a pergunta anterior. Respondi isso já 2 vezes hoje, tá bom, Júnior? Respondi 2 vezes, são 2 anos. E vamos lá. Amiga... Opa, amiga para sempre. Minha primeira vez aqui no seu canal. Estou gostando muito. Que bom. Seja bem-vinda, amiga. Gustavo, meu score está em 59. Tem uma restrição no Nubank. Não tenho prejuízo no registrado. Como eu faço para aumentar esse score? Amigo, 59 de score, amigo. Você não está aí, ó, não comprando nem uma balinha, tá certo? Como é que você faz? Veja o que está acontecendo com esse seu problema aí desse seu banco, tá certo? Você pode aí brigar na justiça, ou se você deve, tenta negociar, tenta fazer alguma coisa. Você já deu aí qual é o seu problema. O seu problema é o Nubank. Então é resolver o seu problema com o Nubank, tá? 10 Schmidt. Carro com impedimento judicial para transferência por conta de dívida. Como proceder para regularizar? Amigo, se ele já está nesse ponto, você tem que resolver esse problema da dívida, tá? Ou você vai resolver fazendo um negócio com a pessoa, pegar um recibo ela dar baixa lá, ou brigar na justiça, tá certo? Não tem outra forma de resolver isso não. Celso, boa noite, doutor. Tenho uma dívida com o Santander e já sofro bloqueio judicial através da Itavema. Existe alguma solução? Pois já chega a 335 mil. Não recebi nenhuma proposta. Meu querido, pelo jeito você já está numa situação de superendividamento, tá certo? Então você tem que procurar um advogado, uma associação, um Ministério Público, saber se alguém já está fazendo algum movimento de negociação das dívidas dos superendividados, tá certo? Porque você vai conseguir, pelo menos, descontar uma parte do seu salário, eles estão dando algo em torno de 30%, e você vai ter 70% para você conseguir sobreviver. Se você conseguir fazer assim, tá uma boa, tá certo? É um bom caminho para você conseguir, porque pagar 335 mil aí de bobeira assim não é para qualquer um, tá certo? Ou então o caminho também pode ser você esperar uma proposta, porque mais cedo ou mais tarde vem proposta, porque eles sabem muito bem que é impossível uma pessoa pagar uma dívida desse tamanho, né? A não ser um rico, né? Então vamos lá, Fernando Aguiar, meu CNPJ tem dívida de imposto. Elas caducam? Sim, amigo. A dívida de imposto, ela prescreve no prazo de 5 anos, tá certo? Mas ela é diferente, a contagem da dívida de imposto é diferente da dívida civil. Por quê? Porque veja só, quando tem a dívida, vamos supor tem a dívida aqui e o credor, o Estado, o município, a União, ele não faz nada. A dívida prescreve em 5 anos.
Aí vamos supor que ele, por exemplo, inicie um procedimento de dívida ativa, tá? O que é um procedimento de dívida ativa? É um procedimento que visa ver a legalidade dessa dívida, tá? É um procedimento administrativo que, inclusive, você pode apresentar defesa. Então, nesse procedimento, alguns prazos suspendem a prescrição da dívida. E lá no final ele vai ter uma certidão da dívida ativa. Então, aí começa a correr de novo a prescrição. E aí ele pode entrar na justiça com fundamento nessa certidão, sabe? Então, aí novamente suspende a prescrição. Então, não é uma coisa fácil de eu falar aqui para você, assim, quando que ela vai prescrever. A prescrição, em regra, é 5 anos, tá certo? Mas se ele não fizer nada, a prescrição civil, como não tem dívida ativa, ela começa a correr a partir do dia do vencimento e vai embora, tá bom? E vamos lá! E usar CPFL colocou meu nome no cartório Serasa. Essa já estava paga fazia 7 dias. Eu entrei com processo contra o Serasa, CPFL, e se entregar contra o cartório. Tem que entrar contra o cartório? Tem que entrar contra o cartório também. Não, o cartório não. Porque o cartório simplesmente protestou a dívida que o credor pediu para protestar. Você tem que entrar contra o credor, tá certo? Wagner Aparecido, doutor, quanto tempo o nome fica no registrato? Até você tirar, depende da situação, ou até prescrever. Selma, boa noite, doutor Ricardo. Gostaria de saber quando a dívida passa de 5 anos, se eu não quiser pagar, eu consigo ter crédito novamente nesta loja onde eu devo? Não, querida. A prescrição, ela não acaba com a dívida, tá certo? Ela acaba com um dos direitos sobre a dívida, que é o direito de cobrar a dívida, tá? Então, aquela dívida, ela continua existindo. Então, ninguém é obrigado a dar crédito para ninguém. Então, você vai lá naquele cara que você já não pagou a sua dívida e vai pedir crédito para ele, ele vai dizer que não. Por quê? Porque você não pagou a dívida. E é um direito dele. Ninguém é obrigado a dar crédito para ninguém, tá bom? E vamos lá. Marco Antônio, realmente não foi para prejuízo. Menos mal, isso mesmo. Hoje em dia, após a negociação, nada aparece mais. Que bom. Então tá regularizado, Marco. Daqui a 2 anos no máximo, isso aí já vai estar uma situação bem melhor. Ou antes de 2 anos, sabe? Como já não foi por prejuízo, ficou melhor. Porque mostrou o quê? Que você teve algum problema, que foi lá, não pagou na pontualidade e ficou lá como vencido e você pagou, cara. Isso é uma coisa normal, todo mundo passa por isso. Não é exclusividade sua, não, tá? Então, Manuel de Souza, fala, doutor, protesto demora quantos anos para sair do cartório? O protesto só sai quando você paga, amigo. Então, vamos lá, doutor, que Deus te abençoe. Vamos lá, professor, meu pai tem 74 anos, cartão de crédito ficou atrasado por 3 meses. Negocio ou aguardo um bom momento? Saldo atualizado 28 mil. Proposta de pagamento em 15 mil, saldo devedor 8 mil. Amigo, se você tem uma dívida de 28 mil aí, eu sinceramente aí com um pai de 74 anos, eu esperava uma proposta melhorzinha, tá? Ou então, amigo, se você acha que quer fazer essa sua proposta, pode ser uma boa, tá? Mas faça com o dinheiro na mão, que você tem certeza que você vai pagar. E se o dinheiro está na mão, faça uma proposta à vista, tá? Não procure o credor por enquanto. Espere um pouco mais, depende de quanto tempo aí, que acontece o seguinte. A dívida, vou explicar para você, a dívida, como você já viu, ela vai do vencido, depois para o prejuízo, né? Quando ela está no prejuízo, depois de um tempo, geralmente daqui 1 ano mais ou menos, o banco já fez o balanço dele, ele já jogou aquele valor do prejuízo lá no imposto de renda dele, abateu do imposto a pagar, e aí ele já vai estar mais suave, sabe? Então é possível que ele te procure com uma proposta melhor, mas tenha consciência que você fará um acordo e você vai ter que pagar esse acordo porque você vai confessar a dívida, tá bom? E vamos seguindo aqui. Qual o limite para ser isento de imposto de renda de pessoa física? Não sei, Marcos, você tem que olhar lá na Receita Federal. Beleza, galera, estamos aqui há 1 hora falando. Estourei aqui
o tempo já, ainda tem gente aqui para ser respondido. Eu lamento muito quem eu não consegui e me comprometo aí te dar uma força aqui na nossa próxima live, tá certo? Eu agradeço muito a sua presença, um forte abraço e fique com Deus!